Vocês já pararam para pensar em algo? Eu estava aqui conectando alguns fatos. Esse vídeo, normalmente ele sai na quinta. Mas exatamente essa semana, na quinta, a Comic Zone chega e diz: Vini, quero uma publi. Na sequência, a Amazon, na verdade a semana inteira, a Amazon prepara uma semana de consumidora exatamente próximo ao vídeo do lançamento da semana. Eu concluo, galera, que existe uma espécie de complô da grande mídia quadrinística para derrubar esse quadro no canal, mas a gente continua e a gente começa com Aquaman do Peter David. Acabei de buscar o meu encadernado lá na Panini Punch do Barra, parceira aqui do canal. Antes de começar, eu quero pedir para tu apertar no botão do like, porque esse programa de alto nível, com a redação do jornalista Érico Assis, é um programa parceria Vira Página e Dois Quadrinhos. Então, são muitas mentes trabalhando para esse programa funcionar. Então, se puder apertar no botão do like, tem link aqui embaixo dos grupos do WhatsApp e Telegram para a Semana do Consumidor. Veja só que momento. Então, galera, a Panini segue na sua epopeia para publicar tudo que é quadrinho dos anos 90. Esse então é o volume 1 do Aquaman do Peter David, possivelmente um dos quadrinhos mais pedidos pelos leitores brasileiros, tirando Invencível e, não consigo ver, sei lá, Batman série animada. Todo mundo queria a publicação desse quadrinho, né, a republicação, porque ele já saiu tanto em formatinho pela Abril quanto pela Eagle Moss, pelo menos essa primeira parte, e nesse encadernado tem os volumes 1 a 4, da Time and Tide, que é a minissérie inicial, e depois tem das edições 0 a 8 do Aquaman de 1994, né, que seria a mensal do personagem. Para quem não tá sabendo, o Peter David, ele pegou um Aquaman que era aquele herói bebedor de leite, aquela estética do Aquaman meio bobão. Ninguém nunca levou esse personagem a sério, até o momento que o Peter David resolveu, ali nos anos 90, sabe, colocar um visual cabeludo, tirar um braço, colocar um arpão, né, um Aquaman mais furioso. E tanto é que deu certo que a revista durou um tempão e reverberou o suficiente na sociedade para que Jason Momoa fosse escalado como Aquaman. Então você deve isso ao Peter David. Pra mim ele não é o Aquaman, mas ele é um bom ator, é uma boa versão do Aquaman, mas não é o Aquaman. Enfim, se vocês têm curiosidade, essa é a guarda do quadrinho. A publicação não tem nenhum extra. Pô, eu gosto do Aquaman, gente. Estou ansioso para ler esse encadernado e fazer vídeo no Dois Quadrinhos. Deixa eu mostrar. Tem uma introdução aqui no começo, até uma introdução, chega a ser quase 2 páginas, de 2017, do Peter David. Aí depois começa o gibi em si. Já na parte dos extras, não tem nada demais, só tem essa capa e umas páginas de nada e era isso. Precisamos falar sobre um quadrinho que eu tô muito afim de ler, do Pipoca e Nanquim, que é Eu Sou o Seu Silêncio. Gente, eu realmente gostaria de morar num quadrinho do Jordi Lafebre. É um absurdo, se você não conectou o nome à pessoa, é o cara dos Verões Felizes, do Apesar de Tudo. Geralmente a gente conhece esse quadrinista por conta da parceria com o Zidru. Só que, especificamente nessa HQ, ele escreve e desenha, e se você leu Apesar de Tudo, você sabe que Jordi Lafebre sabe escrever muito bem. Aqui a gente tem uma personagem, que é uma psicóloga, chamada Eva Rojas, que ela é meio porra louca, meio rebordosa, ela tá sempre bebendo, tomando droga, tem uma vida sexual muito agitada, até que ela se envolve num caso de um paciente e vira uma espécie de detetive num caso de assassinato. Segundo o nosso redator Érico Assis, é esperto, é engraçado e tem várias pontas que vão se juntando na parte final, e é o tipo de história que o caso é legal, mas é mais interessante acompanhar a detetive do que especificamente o caso que ela está resolvendo. Lembrando que o Jordi Lafebre já anunciou mais um álbum com essa detetive, olha que legal, né? Vai acabar virando uma série. Esse é o Eu Sou um Anjo Perdido e sai esse ano pela Dargaud lá na França. Galera, precisamos falar sobre um quadrinho que eu tô muito feliz que vai sair de novo no Brasil. Pare sua vida agora. We Three é uma graphic novel fechada para você ser feliz. É uma pílula, ok? É um gibizinho, tem umas 100 e poucas páginas, 148 pelo menos, essa é a minha edição anterior da Panini, e vai te emocionar, vai te pegar e vai também explodir tua cabeça, ok? Vamos por partes. Essa eu acho que é provavelmente a 3ª vez que sai no Brasil. Essa nova edição, que está saindo agora pela Panini, tem uma introdução do James Gunn e uma capa um pouco diferente dessa. Aqui temos Grant Morrison e Frank Quitely, não só criando uma HQ, como eu falei, que te pega pelo coração, afinal estamos falando de
animais fofinhos, mas tem toda uma questão experimental sobre narrativa, sobre arte. É lindo, é um absurdo o que o Quiet ele faz. Eu vou mostrar uma página para vocês entenderem do que eu tô falando. Logo no começo tem uma cena que esse cara ele tá chutando uma porta e do nada vem uma saraivada de balas. Mas olha a visão que tu tem. Tu tá vendo basicamente a rajada da metralhadora de frente, o cara que tá aqui dentro sendo esmigalhado. Bom, na história a gente tem 3 bichinhos fofinhos, um coelho, um gato e um cachorro, que eles acabam virando um experimento do governo para se tornarem armas letais. E aí o quadrinho começa quando eles acabam, eu não vou dar detalhes, mas eles fogem do governo e começa uma perseguição. Galera, pensa nisso. É um quadrinho, como eu falei, de poucas páginas, de personagens que tu não conhece. São bichinhos que mal falam, mas é sensacional. É muito, muito bom. Chegou um momento constrangedor aqui no programa. A gente chega na parte dos lançamentos gringos e começamos com o meu arqui-inimigo, Scott Snyder. Pois então, lá fora, nesse momento, está saindo Duck and Cover, que é um HQ que primeiro saiu pelo Comixology, então saiu digital, e agora a Dark Horse está lançando o encadernado. Na prática, o Snyder ele tem toda uma linha que ele criou lá fora pelo Comixology. Quando ele saiu da DC, acho que se não me engano ele fez acho que foi o segundo Metal, e aí ele parou com super-heróis e fez uma linha de publicações. Pelo que eu lembro, até o momento ninguém lançou isso no Brasil, então por isso a gente trouxe o destaque até para trazer um incentivo, porque essa história parece muito boa. Aqui no Duck and Cover, o Snyder trabalha com o nosso querido porto-alegrense Rafael Albuquerque e com o brasileiro, também brasileiro, Marcelo Maiolo colorindo. E para quem não está sabendo, Duck and Cover é uma frase que ficou famosa nos Estados Unidos, ali nos anos 50, porque vinha um filmezinho que passava em tudo que é escola, que ensinava que as crianças, caso tivesse um ataque nuclear, deveriam se abaixar embaixo da classe e proteger a cabeça. Galera, isso virou uma piada, porque como tu vai se proteger de um ataque nuclear, né? Tudo bem, né? Otimismo, mas cai uma bomba, tu vê um brilho, de repente tu é criança, tu vai para debaixo da classe e sobrevive. Não tem como isso dar certo, né? Na verdade tem. No quadrinho a gente acompanha um grupo de crianças que são os únicos sobreviventes de uma bomba atômica, graças a essa esperteza deles terem entrado para debaixo da classe. Eu quero ler, talvez eu pegue o encadernado em inglês, mas eu vou ler pelo desenho do Albuquerque, tá? Não por causa do roteiro do Snyder. Na sequência, precisamos falar sobre um ônibus do meu personagem favorito, que é Demolidor, por Inocente e John Romita Jr., uma das fases mais celebradas desse herói, que saiu recentemente aqui no Brasil pela Panini numa saga. Ganhou pela primeira vez um ônibus lá fora, vocês estão vendo imagens diretamente do Near Mint Condition. Para quem não está sabendo, a fase da Inocente sai logo depois da queda de Murdoch, no final dos anos 80, e vai longe, chega até ali o início dos anos 90, então durou um bom tempo. A primeira história do encadernado, na verdade, não é do John Romita Jr., é do Barry Windsor Smith, e é muito, muito boa, leia se você puder, mas depois entra o Romitinha, estreia a Mary Tifoid, tem Demolidor contra o Ultron, que é tipo um vilão que nem os Vingadores conseguiriam dar conta, tem essa página dupla de um soco, desenhada pelo Romitinha, que, cara, é uma aula sobre como dar um soco. Você chega a sentir o tamanho da porrada. Eu não entendi muito bem, porque tem volume 1 escrito nesse ônibus lá de fora, sendo que meio que não tem muito mais o que publicar, pelo menos da fase da Inocente com o Romitinha. Será que eles vão para outras histórias para tentar completar um segundo ônibus? Sinceramente não sei, mas é legal a Marvel dar um foco para essa fase, lançar num ônibus bonitão, né? Porque o ônibus geralmente ajuda o quadrinho a se popularizar, as pessoas ficam desejando aquele material super capa dura, bonitão e, pô, gente, imagina uma lombada com John Romita Jr. gigante, pô, é justo. Ok, vocês sabem do outro lado que o objetivo desse momento do programa, né, dos lançamentos lá de fora, é a gente encher o saco das editoras e alguém tem que publicar finalmente no Brasil El Fuego, que está saindo nesse momento nos Estados Unidos, que é uma obra do Davi Rubin. Eu já peguei esse quadrinho na mão, tá? A edição espanhola e, gente, é lindo. O Davi Rubin é o cara do Beowulf, o cara desenha demais. El Fuego está saindo pela Oni lá fora. E aqui na história o mundo vai acabar, porque tem um meteoro chegando na Terra, e o arquiteto Alexander Yorba, ele é encarregado de criar uma colônia na Lua, para onde vão só os ricaços, e aí o arquiteto descobre que está com uma doença terminal nesse meio tempo e começa a se questionar, será que tá certo ele ajudar as pessoas ricas a se safarem
do Apocalipse, e isso acontece exatamente enquanto a Terra está pegando fogo. É um quadrinho enorme, né, em altura, enfim, né, não sei se a edição da Oni vai obedecer, mas pelo menos a edição original é bem grande, tem 250 páginas, é tudo desenhado, escrito e colorido pelo Davi Rubin, do qual eu sou muito fã, e ele já comentou que esse é o trabalho mais pessoal dele, por mais que não tenha exatamente, afinal, estamos falando de fim de mundo, meteoro, ficção científica, ele disse que tem muito dele na história. Atenção, editoras. Chegou o momento das rapidinhas, que é o que basicamente termina o programa, tá? Se você está vendo pela primeira vez, primeiro se inscreva no canal, segundo clique no botão do like, e agora começa uma sequência de lançamentos pingadinhos. Primeiro tem Invencível, finalmente o tão esperado gibi de Robert Kirkman chegou, e já tem vídeo aqui no canal, você pode clicar nesse momento no izinho, no canto. O Mundo de Sofia em quadrinhos, lançamento da seguinte adaptação e atualização do livro de filosofia para crianças e adolescentes, que vendeu milhões nos anos 90. Tem Sonic, The Hedgehog, volume 13, Batalha pelo Império. A Geektopia tinha parado a publicação da série de Sonic no Brasil há mais de um ano, mas voltou agora e tem mais volumes ainda para sair. É legal para quem é fã de Sonic, abraço pro meu querido amigo Lucas Evaristo e pra garotada aí no geral. Samba de Roda, quadrinho brasileiro da Juliana Barreto Farias e do Gabriel Gabiru, dessa coleção da Veneta, sobre cultura brasileira. Tem Dylan Dog Planeta dos Mortos, volume 2 da Panini, personagem que está saindo aí por 3 editoras, e aqui a gente vai ver o Dylan Dog contra um monte de zumbi em capa dura. Mitos Marvel, veja só várias origens do universo Marvel, Homem-Aranha, X-Men, Motoqueiro Fantasma, etc., recontadas pelo Paul Jenkins, mas o que é legal mesmo aqui é a arte pintada do Paulo Rivera. Depois tem Corso, do Danilo Beruti, que tu vai me dizer, ô Vini, é lançamento? Sim, na França, o nosso querido Beruti, sendo lançado pela Soleil. Tem o Assorted Crisis Events, do Dennis Kemp, nova série dele, que está se firmando como novo roteirista do Momento, depois do Supremos e do Absoluto Caçador de Marte. Olha aí, mais Compendium, Tio Nomnibus. Para quem não está sabendo, os Compendiums são encadernadões em capa cartão que tem muitas páginas, tipo mais de 1.300 páginas. Então aqui tem a série completa de Tio, e essa semana também está saindo pela Image East of West, também com 1.300 páginas, e o que a gente achou interessante é que o preço são $60 cada. Na sequência tem os primeiros volumes da nova fase dos X-Men, que está saindo lá fora, e aí a grande dúvida é como a Panini vai publicar isso por aqui. Olha que legal, tem Green Arrow, né, o Arqueiro Verde, do Kevin Smith, que tem também a fase Brad Meltzer, num ônibus. Pô, a gente podia ter dado destaque pra essa também, né? É que também o programa não tem como falar de tanta coisa, mas essa fase é bem legal. A do Kevin Smith é muito boa, e eu acho que eu li pelo menos 1 ou 2 encadernados do Brad Meltzer, e são excelentes, assim. Ainda falando de ônibus, tem Desafiador, só que é um material clássico do Neil Adams e companhia, e para terminar tem Regards, que está saindo pela Glenar, que é uma história que tenta te colocar na perspectiva de como é ser uma pessoa cega. Vamos abrir um parênteses aqui, dá uma olhada no preview desse gibi, olha só que interessante a experiência. Galera, era isso. Como é bom gravar esse vídeo, é legal, é divertido, né? Ficar percorrendo o que está saindo lá fora, o que tem de interessante. Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembrando que, como eu sempre falo, esse programa ele é feito a 8 mãos, então tem eu, Érico Assis, tem a Raíssa editando e tem o Murilo buscando as imagens, então é muita gente para fazer esse... geralmente é tua quinta feliz, né? Mas nesse caso, teu sábado feliz. Então se tu puder apertar no botão do like, eu te agradeço muito, tá? Valeu, valeu.